Olá, meus amigos, está começando mais uma rodada, uma jornada, episódio do Zuca e Tuga. Estamos chegando ao 28º episódio da segunda temporada. Vem aí a terceira temporada com muitas novidades. Terminados os campeonatos europeus, vão recomeçar. O Campeonato Brasileiro tem uma retomada no próximo final de semana, dependendo do dia que você está vendo esse episódio. Temos ainda também o Mundial de Clubes, mas que já terminou para os clubes brasileiros e também para os portugueses, João Almeida Moreira, meu amigo. E aí fica a pergunta: qual o ponto mais alto dos brasileiros no Mundial de Clubes? Para começar com os brasileiros. Temos aí vários aspectos e eu vou colocar só uma pincelada geral do que penso, João. Para mim, o ponto alto, tem vários, mas o ponto alto é a classificação do Fluminense, a chegada à semifinal. Toda a campanha como um todo culminada com essa vitória sobre o Al Hilal e chegando aí contra o Chelsea, acabou perdendo e não chegando na decisão, mas ficando entre os 4 melhores do mundo, aquela equipe brasileira que se esperava menos. E ainda por cima com um técnico brasileiro que é muito raiz, é muito característico do técnico brasileiro. Não que ele não seja tático, ele fala sobre isso, mas ele não é muito da tática nas suas explanações, ele é muito mais da questão, uma malemolência, uma malandragem que tinha como jogador, brincadeiras, e até mesmo quando fala sério, o ponto dele é a relação com o meu grupo de jogadores, as expressões, a maneira que ele leva, muito da preleção, da característica de um técnico motivador. E olha que motivação teve esse Fluminense. Para mim, o ponto mais alto de todos os brasileiros é o Fluminense. Embora daqui a pouco também vá falar um pouco, e quero te ouvir, João, das campanhas e alguns destaques também do próprio Flamengo, do Botafogo e do Palmeiras, que pelo menos passaram da primeira fase. Isso já foi muita coisa. Sim, olá a todos. É verdade, os clubes brasileiros tiveram alguns momentos bons. O melhor momento, vamos já matar essa questão, porque é fácil. O melhor momento dos clubes portugueses foi a vitória do Benfica sobre o Bayern. Praticamente não houve mais nenhum grande momento dos clubes portugueses. O Porto foi, como se esperava, um fracasso, né? Acaba por não ser uma surpresa, mas foi um fracasso. Não foi uma desilusão, porque já não havia ilusão nenhuma em relação a este Porto, que teve uma época terrível e que estava em fase de transição, como se notou, tão em transição que acabou por mudar de treinador após a competição. Né? O Anselmi saiu e entrou o Farioli italiano. E o Benfica teve alguns altos e baixos, mas teve, de facto, um alto que não se pode deixar de aplaudir, que foi a vitória sobre o Bayern de Munique, o todo-poderoso Bayern de Munique, por 1-0, que garantiu ao Benfica a passagem à eliminatória seguinte. E pronto, e depois acabou eliminado pelo Chelsea, conseguiu levar o jogo para a prorrogação, mas depois acabou goleado na prorrogação, que é uma coisa bem incomum, por 4-1, e portanto ficamos por aí. Enquanto, em relação aos brasileiros, tivemos várias vitórias sonoras, vamos dizer assim, que soaram não só no Brasil, como no mundo, eu diria, como a vitória do Flu sobre o Inter, ou a Inter, aqui no Brasil diz mais a Inter, nós lá em Portugal dizemos mais o Inter de Milão, os triunfos do Flamengo e do Botafogo sobre os dois finalistas, né? O Flamengo ganhou do Chelsea e o Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain, o que parece um feito extraordinário, tendo em conta que o Paris Saint-Germain é uma equipe mais ou menos invencível, assim, a ideia que dá, né? Uma equipe passa, faz lembrar aquele Barcelona do Guardiola, mas talvez até, sei lá, mais eficaz. É evidente que o Barcelona do Guardiola durou Impressionante. O Barcelona do Guardiola durou umas 2, 3 temporadas em alto nível. Esta Paris Saint-Germain, acho que é só este ano é que está realmente a um nível extraordinário. Vamos ver se para o ano se mantém, mas eu acho que já pode ser quase comparado a esse Barcelona do Guardiola, este PSG do Luís Henrique. Entretanto, sim, o facto, eu não diria o momento, mas o facto mais importante é a passagem do Fluminense às quartas. Só que a passagem dele acaba por ser frente a um adversário não tão sonante, que foi sobre o Al Hilal, né? Ou seja, não foi o momento talvez mais... Ganhou do City, né? Exato, tinha ganho do City, obviamente, né? Mas não foi talvez o momento... O Fluminense ia pegar o Manchester City, seria um reencontro do Guardiola com o Renato, que já se enfrentaram no Mundial de Clubes lá,
Real Madrid, que superou com o gol do Cristiano Ronaldo o Grêmio, mas não aconteceu, facilitou a vida do Renato. Entretanto, se o Fluminense tem ultrapassado primeiro o Al Hilal e depois o Inter de Milão, aí sem dúvida que o momento mais alto teria sido a vitória do Fluminense sobre o Inter de Milão para dar acesso aos quartos. Mas acho que a grande vitória do Fluminense, no fundo, surge um pouquinho antes, surge nas oitavas. Mas enfim, vários momentos bons e a prova de que o futebol sul-americano, no caso apenas o brasileiro, porque os argentinos desiludiram, não estão em bom momento, principalmente o Boca Juniors, está num momento muito ruim, parece o Porto, mais ou menos. Mas a prova de que os clubes brasileiros se demonstrarem a paixão que sempre demonstram e a competitividade, são equipes que podem competir com qualquer uma. É evidente que acaba, sei lá, em 10 jogos do Botafogo com o Paris Saint-Germain, em 10 jogos, provavelmente o Paris Saint-Germain ganharia uns 7, empataria 2 e perderia aquele, não é? Mas mesmo assim os clubes brasileiros não mostraram mais uma vez que são clubes se não de primeiro nível, logo de segundo nível, logo a seguir aos super gigantes, que neste caso são o Paris Saint-Germain, Real Madrid, etc. Acho até que os clubes brasileiros, os que tiveram melhor neste Mundial, como o Fluminense, o Flamengo, estão ao nível do Chelsea, finalista, porque não? O Flamengo ganhou, o Fluminense perdeu, mas não foram jogos de grande diferença técnica. O Palmeiras podia ter passado, enfim. Podia. O Flamengo mais difícil. O Flamengo foi amassado por uma grande equipe do Bayern de Munique que foi muito superior. E aquilo surpreendeu porque o Flamengo é uma equipe encantadora, mas ela ficou pequena diante do que fez o time alemão. Agora, o jogo mais encantador é a vitória do Flamengo sobre o Chelsea. É aquela que a gente olha e vê o jogo mais que encanta, que demonstra esse é o Flamengo. Aquele segundo tempo, né? Principalmente aquele segundo tempo, foi de uma superioridade, de uma categoria, né? Uma demonstração de força, né? E aquela alegria do futebol brasileiro, que se a gente não tem no Brasil a intensidade do europeu e cada vez mais uma multiplicidade de funções, que o Brasil tem em poucas posições isso. A gente cita aí falso 9, eu tenho falado nisso, hoje em dia nós temos falso em tudo que é posição. Tem falso volante que vira zagueiro, falso lateral que cai para o meio de campo, tem goleiro que vira, na saída de bola, ele é um jogador que começa a jogada com os pés, e muita gente diz, e ainda tem no Brasil aquela coisa, goleiro é para defender. Claro que a primeira, no goleiro principalmente, e zagueiros também, a primeira função é a defesa. Não adianta ele ser bom, tem muito isso também, querer que saia jogando o jogador porque tem qualidade numa saída de bola, mas ele é péssimo na marcação, ou ele é um mau goleiro que sabe jogar com os pés, então ele está na posição errada, ele deveria estar jogando na linha, né? Mas tamanha diferença, a gente viu um futebol encantador, aquela coisa do Brasil de 82, da Copa de 70, quando a gente vê isso, e está vendo isso no PSG, hoje a gente olha, é uma equipe europeia francesa que está fazendo isso, que o Guardiola fazia, são essas equipes que encantam. Agora, a estratégia mais interessante, o Fluminense acho que foi o mais competitivo, tanto que foi o que chegou lá. Ele pegou, se a gente lembrar, ele começa fazendo um jogo justamente contra o Borussia Dortmund, que para mim foi o que mais impressionou na primeira rodada dos brasileiros, porque ele foi para cima do Borussia. E aí depois ele se acanha e faz jogos mais pragmáticos para classificar, pensando na classificação. Aí ele não tem um jogo tão propositivo assim. Mas depois o Renato vai fazendo o jogo para classificação, até que no Chelsea ele não consegue. Ele foi o mais competitivo. Mas a maior estratégia foi a pior também, que é o Botafogo do Renato Paiva, conseguindo vencer esse PSG encantador, que ainda começava na competição, mesclando alguns jogadores, mas é a mesma equipe. E aí ele consegue, com uma retranca, digamos assim, um time mais fechado, mais reativo, obter a vitória. Só que essa mesma estratégia foi que derrubou, a gente já vai até virar a página aqui, João, foi o que derrubou o Renato Paiva. O que diz agora, de forma transparente, o John Textor, que contra o Palmeiras ele não podia ter jogado assim.
era confronto entre brasileiros. Nesse aspecto até concordo, por mais que tenha sido impulsivo na troca do técnico. Acredito que era uma coisa para revisar. Ó, não ficou bom isso, vamos agora para o Brasileirão, vamos que temos pela frente, e quando tiver jogos desse padrão, nós vamos enfrentar igual para igual, o jogo que propõe o Botafogo, que não é o Botafogo que a gente estava acostumado. E ele foi contratado, o John Textor quer isso, treinadores que propõem o jogo. Né? Até ele disse, nós somos muito melhores que o Palmeiras. Calma, também não é assim. Às vezes não. Quase sempre o John Textor, ele é meio Donald Trump, assim, aquela coisa meio americana, assim, que quer dizer tudo, impõe. Como é que era o nome do programa aquele do Donald Trump? Era o aprendiz O Aprendiz, que tinha no Brasil também, né? E You're fired. aí o Aprendiz, ele tinha aquela coisa, você, qualquer coisinha, você está demitido. Então não estou falando nem do presidente Donald Trump, ele está lembrando o Aprendiz, assim, deu errado, está demitido. O Textor está fazendo isso com todo mundo, né? Se ele não gosta um dia, parece um reality show, o Botafogo. Deu errado, está demitido. Tá certo, aí se dá certo, bota um boné, faz uma festa, uma coisa americana, e enlouquece, e rede social, então, mas é um jeito americano de ser, tem que também respeitar isso. Uhum. Se não respeitar, ou pelo menos entender, é da cultura, agora nós já estamos conhecendo o jeito de ser. Aí do outro lado, o Renato, espetacular, mas também nem tanto ao céu, né? Que agora o Fluminense cai no seu lugar, com desafios de Sul-Americana, mas esse cresceu demais em termos de posição e revelando um jogador que se encaixou muito bem, que é o Hércules, candidatíssimo a ser um jogador que vai encantar e encaixou muito bem nesse sistema do Renato como um jogador alternativo, mas que não sei se ao longo dos jogos, até porque foi titular na última partida na derrota, quase fez um gol no momento importante. E só mais uma vírgula, João, estou me alongando um pouco. Eu sei que os especialistas falam, enfim, a gente querendo um pouco mais que o futebol brasileiro chegasse na final. Eu vi pênalti naquele lance, mas enfim, dizem que o braço um pouco mesmo descolado, aí eu fico pensando, então tem que ser um Jesus Cristo para ser pênalti, o braço um pouco descolado, a mão não beneficiou aquele toque, uma coisa é o braço colado, alguns dizendo que ele recolheu o braço e quando o braço encostou que a bola bateu, não, se a gente olhar o lance, o braço estava aberto quando a bola bate, ele não teve intenção. Se a gente for avaliar se tem ou não tem intenção, a maioria dos lances, eu não acredito que nenhum zagueiro tenha intenção. Ele só vai ter intenção se ele der uma de goleiro e espalmar uma bola. Então, quase nunca deve ser pênalti, então, porque a bola bate muitas vezes sem a intenção do jogador. Enfim, não achei que foi assim, roubo, nem que o árbitro errou, porque os especialistas falam que não foi pênalti. Mas que se desse aquele pênalti, tanto que foi para o VAR, o jogo seria diferente. Eu acredito que o Fluminense tinha chance de ir para a final. Sim, acaba por ser um grande trabalho do Renato Gaúcho nessa competição, porque o Fluminense, na minha opinião, continua a ser, né, o pior dos quatro elencos, ou o menos bom. Eu não gosto de ser pior porque é um elenco bom, mas é o menos bom dos quatro elencos. Ficar ali, talvez junto com o Botafogo ou abaixo, né? E, no entanto, ele era um time competitivo, num grupo que não era também dos mais difíceis. O grupo do Botafogo era muito difícil e o Botafogo conseguiu passar, mas conseguiu passar num grupo com o Borussia Dortmund, etc. As outras duas equipes eram mais acessíveis, o Mamelodi Sundowns e era o Urawa, não é? O Sanja. E conseguiu passar. E depois grande vitória sobre o Inter, grande vitória sobre o Al Hilal e depois acabou por perder com o Chelsea. Foi um grande campeonato. Acho que o Renato Gaúcho ele sofre um pouco de um certo preconceito ou um estereótipo, porque ele ficou muito conotado com aquela história de ser um dos reis do Rio, não é? Que era o Túlio, era o Romário, era ele e era o Edmundo, né? Ora, a gente não consegue imaginar, eu acho que você não consegue imaginar, Caco, o Romário, o Túlio e o Edmundo sendo treinadores de futebol de elite, né? Eram todos muito mais figuras folclóricas do que jogadores propriamente muito cerebrais, né? Ou seja, todos os quatro grandes jogadores. E a gente acaba por colocar o Renato Gaúcho nesse grupo, né? É como se fosse uma espécie de Túlio Maravilha.
né? Ou uma espécie de Edmundo animal. Não. A verdade é que o Renato Gaúcho sofre um pouco com esse preconceito de ser um pouco folclórico, e eu acho que ele até se beneficiou também desse preconceito, tipo, porque ele acaba por ser muito bom em coletivas e tal, consegue sempre frases de efeito, mas a verdade é que na realidade ele é um cara mais estudioso do que aquilo que demonstra, né? E tem que ser estudioso mesmo para conseguir ter os resultados que ele tem obtido. Inclusive, esse ano o Fluminense está fazendo um trabalho excelente até o momento. Ainda é cedo, né? Mas o Mundial foi ótimo e nas outras competições também. Por isso é curioso, né, que os dois xarás sejam representativos do melhor e do pior, né? O Renato Gaúcho sai fortalecido e o Renato Paiva sai despedido, né? Agora vem aí um italiano, né? O Davide Ancelotti, para o lugar dele no Botafogo, e já com um problema, né? Que é tentar resolver a situação de perder o Igor Jesus, provavelmente o jogador mais importante do ataque do Botafogo. Sim, e até a gente já tem essa história. Só antes eu queria uma opinião sua dessa questão de se existe algum problema nisso, de o filho do técnico da seleção estar treinando um clube brasileiro, porque quando tiver uma convocação, essa relação, pô, é pai e filho, né? Eles se falam todos os dias, ele vai ajudar o Botafogo com alguma dica para o filho. Duvido que não. Em alguma conversa de domingo, estão lá fazendo um churrasco no Rio, ou uma feijoada, não sei o que que eles, uma macarronada italiana, e aí o que que eles vão conversar ali, né? Não sei se não tem um certo benefício, mas também nada impede, né? Nada impede que ele possa trabalhar lá como estava trabalhando na seleção. O Tite já teve seu filho trabalhando com ele também. É diferente de um trabalho numa instituição, num setor público em que você emprega e dá um salário para o seu filho ou para alguém da sua família, né? Eu acho que não sei se é inédito ou não, não é? Eu tenho ideia de que já aconteceu situações na Europa, é um pouco difícil de pesquisar isso, situações na Europa assim semelhantes, ou pelo menos eu lembro-me que na Bélgica, faz muitos anos, havia um treinador belga importante e um árbitro era filho dele, né? Um dos árbitros era filho dele. É evidente que isso cria algum problema, o cara não podia nem apitar os jogos do pai, nem sequer de concorrentes diretos do pai, né? Gerava assim um certo conflito, mas fazer o quê? O cara é proibido de ser árbitro só porque é filho do treinador, né? Eu lembro também em Inglaterra, um treinador que era o Harry Redknapp, treinou um monte de clubes, e às tantas o filho dele, Jamie Redknapp, que era jogador, virou auxiliar de outro clube. Vai que, né? Enfim, haverá sempre, a gente vê jogadores irmãos em times rivais, isso é até comum. Mas realmente eu acho que sim, acho que a gente pode especular sempre que um jogador do Botafogo, agora, sempre que for convocado, né, pode ter sido um favorecimento, pode ter tido ali informação privilegiada do treinador dele, né? Vai que imagina, vamos dar nomes, só por exemplo, vai que na próxima convocação o Ancelotti chama o Gregory, né? Que é um belíssimo volante, diga-se de passagem. Mas o pessoal vai logo dizer, tá convocando o Gregory porque o filho falou com ele que o Gregory tem que ir de qualquer jeito, que é o melhor e tal. Ou seja, haverá sempre assim uma certa sensação de estranha, né? De conflito de interesses, mas eu acho que não tem problema, assim, não tem problema de maior, mas é uma questão meio nova, né? Uma questão meio nova que nós não estamos É, habituados a. é diferente. Agora, essa questão aí do Estevão, o Igor Jesus, o Estevão é mais jogador que o Igor Jesus, Sim. por mais que tenha posição diferente, jovem ainda, promissor, mas é um jogador que pode estourar. Agora, o Igor Jesus, o Palmeiras, sempre falo isso, é uma equipe muito mais equilibrada um longo período com o Abel Ferreira. Então é muito mais fácil encaixar, mesmo que um jogador de qualidade inferior, mas o elenco tem muita qualidade e certamente e já tem especulação de que o Palmeiras vai repor jogadores, vai contratar e vai ter qualidade para o equilíbrio. Então o time tem tanto equilíbrio que às vezes a peça. E ele não é uma equipe individualista, ela é muito coletiva. Então, mesmo que caia um pouquinho a qualidade, eu vejo que o Botafogo perde mais
até porque perdeu peças, daqui a pouco vamos falar de outras aí, perdeu peças tão importantes e hoje perde aquele que é a sua grande referência. E aí a gente tem aí Arthur Cabral como centroavante, uma alternativa, seria a reposição, mas ainda não entrosado, vindo de uma temporada pelo Benfica que ele nem era aproveitado. Agora a gente vai até saber se o Arthur Cabral realmente merecia uma titularidade, que eu sempre defendi, pelo menos ser mais utilizado, ou realmente vai se justificar nessa comparação com o Igor Jesus, essa questão aí da falta, da qualidade que faz um jogador e que fez um Mundial muito bom, pelo menos na primeira fase, foi muito bem também, o Igor Jesus. Sim, é exatamente, acho que eu concordo com o que você falou. O Estevão é mais jogador que o Igor Jesus, mas como o Palmeiras tem mais elenco que o Botafogo e até um estilo de futebol mais coletivo, acaba por se sentir provavelmente menos a ausência dele do que do Igor Jesus, que era o último sobrevivente de um trio de ataque que fez história no ano passado, né? Igor Jesus, Luiz Henrique e o Almada, de quem falaremos daqui a pouquinho. E agora, de repente, o Botafogo perdeu completamente o ataque do ano passado, né? Acho que vai fazer mais falta e é já o primeiro grande problema para o David Ancelotti resolver. Arthur Cabral, sim, é um bom jogador, ele tem bons números na Europa, exceto no Benfica, onde, concordo com você também, ele foi pouco aproveitado, embora eu, em relação ao Benfica e aos jogadores brasileiros de ataque, eu sentia mais isso ainda em relação ao Marcos Leonardo, quando lá esteve. Achei que o Marcos Leonardo nem me fala. Foi muito mal aproveitado. O Arthur Cabral até posso entender que é um jogador um pouquinho menos móvel, um bocadinho mais, mas o Marcos Leonardo, um jogador rápido, agressivo, erra, claro, é jovem, mas é batalhador. Eu acho que seria muito melhor utilizado, deveria ter sido muito melhor utilizado no Benfica, mas o Roger Schmidt, que era o treinador na época, não gostou dele, então ele saiu e agora no Al Hilal está brilhando, né? Aliás, foi muito bem no Mundial. Ele é um dos co-artilheiros do Mundial, eu acho, né? Com 4 gols. Estão vários com 4 gols e ele é um deles. O Di Maria é outro. Não, então, olha a bagatela, a grana que o Al Hilal pagou pelo Neymar formado no Santos e o destaque é o Marcos Leonardo. Exatamente. O Santos, jovem, que era uma promessa. Jogos do Benfica que fiz, ele em 3, 4 rodadas, relâmpago, quando entrava ele estava marcando gols. Aí Vitor Roque, ele errou uns gols assim na cara do gol, aí se atrapalhou um pouco, aí perdeu um pouquinho da confiança, mas daí não era aproveitado. Então eu vejo que o jogador perdeu muita confiança e agora tá aproveitando a oportunidade. Aí eu tenho certeza, não tenho informação, mas nem precisa, que foi dedo do Jorge Jesus, né, que acompanha muito o futebol português e viu que, esse menino, que eu já acompanhava lá no Santos, porque eu estava começando no iniciozinho quando eu estava aqui no Flamengo, né, esse menino que é bom pra caramba e o Benfica não aproveita, vai já pegar ele, né? E agora vai ser rival do Jorge Jesus, né? Porque daqui a pouco vamos falar desse tema também. Nós estamos conectando tudo muito bem, a nossa costura está ótima aqui. Vejam como as coisas do Zuca e Tuga e do futebol como um todo vai se costurando, vai dando uma boa costura aqui. Agora, e até costurando essa história, então a gente pode descartar um pouco o Botafogo até se reinventar, com o filho, com o Ancelotti filho, e o próprio Fluminense também, e até pelos elencos que tem. Mas Flamengo e Palmeiras seguem sendo ainda os grandes favoritos para tudo que temos no futebol sul-americano, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Só que vai voltar o Brasileirão e tem um aí com o técnico português, queria te ouvir, João, o Leonardo Jardim, e o Cruzeiro como vice-líder, comendo pelas beiradas, né? Tá sendo ali um come quieto, como se diz. A Mineira, né? É a Mineira, tá chegando a Mineira, diferente do outro lado, que é muita crise, salários atrasados, o Hulk, que é outra equipe que é forte, que a gente poderia esperar, e aí outras que não aproveitam, vou pegar então alguns que poderiam aproveitar, o Cruzeiro é um, o Internacional se reinventa também, mas eu vejo um outro que também está com problema com o Memphis Depay, mas que se quiser, porque não foi para o Mundial, pôde treinar, enfim, é o Corinthians. Mas o Cruzeiro, esse trabalho, pela colocação da tabela, realmente é aquela equipe, não vejo o São Paulo assim, está lá embaixo, tem pontos para buscar, então o Cruzeiro é aquele que pode, pelo menos nessa
nessas primeiras rodadas da volta, aproveitar-se disso. Depois, quando estiverem descansados Flamengo e Palmeiras, eles voltam a marcar muitos pontos e complicar bastante para os seus adversários. Sim, é que o Cruzeiro está com o mesmo número de pontos do Flamengo. Um joga mais, né? O Flamengo é que tem um jogamento, mas está com o mesmo número de pontos ali em segundo lugar, 24 pontos. E a questão é aquilo que a gente tentava falar fora do ar, né? Quem é que está melhor? Quem teve a descansar, quem parou a bicicleta do lado e descansou um pouco, dormiu uma cesta, como o Cruzeiro, e agora volta a pegar na bicicleta para continuar a corrida? Ou quem, como o Flamengo e o Palmeiras, estavam já pedalando no máximo e agora vão aproveitar esse balanço, esse ritmo no Brasileirão? Ou seja, o descanso ou ter continuado em atividade nesse período, o que é mais positivo, o que é melhor? Provavelmente 9 em cada 10 treinadores responde descanso, né? Mas às vezes os times reagem melhor mantendo um ritmo, né? A equipe do Palmeiras ou a equipe do Flamengo, nem o Filipe Luís, nem o Abel vão precisar de voltar a falar para eles estarem com atenção, né? Eles já estão focadíssimos, eles já estão no auge do foco físico, mental, etc. Então isso pode ser uma vantagem. Mas a verdade é que o Cruzeiro tem o lado de estar descansado. Então, E olha a tabela do Cruzeiro para te ajudar aí, você fazer uma análise. Vou te passar aqui. Primeiro jogo contra o Grêmio em casa. Favorito. sim. Por mais que o Grêmio com o Mano se reequilibrou defensivamente, está treinando, pode até melhorar a sua colocação. É sempre um grande adversário, pela tradição que tem um grande clube brasileiro, mas que vive um momento de estabilidade agora nesse meio de tabela, para ser isso aí. Era mais até fugir de rebaixamento do que buscar alguma coisa no brasileiro, e tem a Sul-Americana, onde o Cruzeiro não está. Depois ele pega o Fluminense, esse jogo é legal para a gente ter uma ideia. Essa Aí aí, fora de casa. esse é um jogo realmente que pode provar aquilo que a gente está aqui falando, né? Depois Cruzeiro e Juventude, que é muito tranquilo para vencer novamente outra equipe gaúcha e a mais fraca dos gaúchos. E aí o Corinthians também, que eu falo que é uma equipe que também poderia tirar proveito, no estádio do Corinthians. Depois tem o Ceará. Então é uma sequência que eu vejo assim o Cruzeiro podendo, se não ganhar todos, e ganhando do Grêmio, do Juventude, pode empatar fora com o Fluminense e Corinthians, ganhando do Ceará, ele pode somar um bom número de pontos aí e se manter numa boa colocação. Depois ele tem a Copa do Brasil com o CRB, e aí sim, até lá que vai ser legal, dia 3 de agosto, antes do jogo da volta, que está no meio da Copa do Brasil, ele tem um jogo contra o Botafogo no Rio, que está ruim nessa tabela, que as equipes assim fortes que ele está pegando são fora de casa, Fluminense, Corinthians e Botafogo. Mas ele tem em casa Grêmio, Juventude e Ceará, João. Pode ser que se ganhar um balanço, né? O Cruzeiro é um grande clube, né? Pode virar uma onda azul, né? Ali e começar a priorizar a 100% o Brasileirão e virar um concorrente ao título mesmo, né? Embora, obviamente, a esta distância eu considere um concorrente apenas a ir à Libertadores, né? Mas, mas vejo realmente que pode se beneficiar, mas vai depender muito dos próximos resultados. E vai ser interessante, principalmente esse Fluminense Cruzeiro, porque a gente vai tirar conclusões a propósito disso que a gente está a falar. Será que o Fluminense parece cansado e até meio É isso que desmotivado, é interessante. meio que de ressaca? Ou será que não? Que o Fluminense está. Agora a gente que ganhou do Inter Milão, a gente pode vir o Cruzeiro, pode vir. Né? Será que vai moralizar? Mordido, como se diz. Não sei se Exatamente. em Portugal se usa essa expressão, vem mordido, Sim, né? penso que sim, Foi sim. mordido, foi provocado, ele tá mordido, tá com ganas de vencer, né? E o Uhum. Benfica tentando se reinventar, precisa contratar. Por que eu troco para o Benfica? Porque tem uma ligação, tem até jogador que estava no Botafogo, muito conhecido aqui, não tão conhecido para os portugueses lá para Portugal. Uhum. E além do João Félix também, podendo dar uma reforçada no Benfica, que está precisando para bater de frente com o próprio Sporting, bicampeão, e com o Porto nem tanto, porque o Porto está muito fraco, mesmo que contrate, ainda vai ser a equipe que ainda vai ficar num patamar abaixo. Benfica e Sporting ainda acredito que são as equipes que vão bater de frente pela briga do campeonato. Porto corre por fora.
Sim, o Benfica quer um camisa 10, né? Vai ser o grande esforço, parece, nesta parada, neste mercado, nesta janela do Rui Costa. Rui Costa é esse que em outubro enfrentará eleições, mas para já o presidente é ele que toma as decisões. E para a camisa 10 a escolha é o Thiago Almada, né? Que nós conhecemos tão bem, jogador craque, sem dúvida, jogador de muita qualidade do Botafogo ano passado e que já chegou, inclusive, à seleção argentina e até fez gols e tudo. Ou seja, vai ser uma contratação daquelas de peso. E a outra hipótese que se fala é o regresso do Félix, que é um jogador que é muito querido lá no Benfica. É, saiu do Benfica por números recordes, estratosféricos, mas acabou por não corresponder a tudo aquilo que eles esperavam. Um jogador de muito talento individual, sem dúvida, mas que às vezes parece que falta um pouquinho de consistência. De qualquer forma, como em muitos outros casos acontece, às vezes o regresso a casa pode ser que o torne que ele volte a jogar o melhor futebol. E nesse caso, com a Almada e o Félix, João Félix, seriam dois reforços de peso Ah, para o certeza. se assumir e voltar a tentar ganhar o campeonato depois de 2 anos seguidos com o rival Sporting a vencê-lo, rival esse que estará certamente enfraquecido, muito enfraquecido, com a saída do Gyökeres. Não é evidente que a equipe já está a tentar encontrar alternativas. Uma alternativa chama-se Luís Soares, mas calma, não é o Luís Soares o mais conhecido, o Uruguai, é um colombiano ex-Almeria, que foi o principal goleador da segunda divisão espanhola e que, portanto, parece ser um jogador de muita Que qualidade. estava machucado na reta final, né? Tem que tomar Isso, cuidado com isso. Tem que ver se vai se recuperar, até pegar fisicamente, vai demorar um pouquinho. exatamente. E que prova também, mais ou menos, aquilo que eu acho que o Sporting já admitiu, que é o que vale Portugal, a Liga Portuguesa, no mundo, no futebol europeu, né? Ou seja, antes contratou um cara da segunda divisão inglesa e agora contrata um da segunda divisão espanhola. Ou seja, a ideia é que jogadores que brilham lá podem perfeitamente brilhar na elite de Portugal. Porque os rivais, à exceção do Benfica, Porto e mais 3 ou 4 equipes razoáveis, os rivais são obviamente mais fracos, talvez num nível de segunda divisão inglesa ou segunda divisão espanhola, ou até abaixo. Mas entretanto, pode se tornar uma telenovela, né? Uma telenovela não brasileira, nem turca, nem mexicana, mas sueca, né? Que é o Gyökeres, é, pode forçar a barra para. Sueco ou mexicano é muito bom, não tem nada a ver um país com o outro, né? Mas Então, pode sair do Sporting e forçar a barra, ou seja, não ir treinar, etc., e criar ali um problema e que seria um final de relação triste, né? Uma relação tão boa entre Sporting e Gyökeres, mas que seria uma relação triste. Isto porque, supostamente, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, teria prometido ao agente que ele sairia por algo em torno de 65 mais 10, ou seja, 65 milhões de euros mais 10 por objetivos, mas o Frederico Varandas diz que não existe documento nenhum nesse sentido. O que ele falou foi que ele sairia por menos, só isso, por menos dos 100 milhões, né? Mas que não vende por menos de 80. Portanto, há ali uma diferença de 14, 15 milhões de euros, parece coisa pouca, mas 14, 15 milhões de euros obviamente é muito dinheiro, e nem Arsenal, nem Manchester United, que parecem ser os que estão agora na pole position para contratar, querem pagar o máximo, né? Querem pagar o mínimo, mesmo sendo clubes muito ricos, né? E até mas o porque o Arsenal. presidente está certo, porque ele sabe que não vai segurar, não vai conseguir, mas ele está tentando tirar o maior valor do jogador que ele sabe que querem e que em algum momento com a riqueza o tamanho O dessas risco, equipes bilionárias, em algum o, momento alguém vai fazer uma proposta, vai ficar sabendo, o outro vai fazer, vai estar meio leilão isso. E daqui a pouco só alguém vai pagar o que o Benfica quer, que o Sporting quer. o risco dessa telenovela se eternizar é que o Sporting fica sem o dinheiro para contratar o substituto, né? Ou até pode ter já, né? Porque pode fazer outras vendas, mas vamos que o Joker só vai para o Arsenal no dia 31 de agosto, ali, limite do mercado. Aí depois o Sporting tem que agir muito rápido, pode já ter perdido o tal Luís Soares, que é a sua primeira escolha. Enfim, mercado, é assim sempre, saber lidar com a pressão, né? Mas será que corre o risco de não vender? Ah, Por exemplo, isso acho muito difícil, até porque ele pode negociar um jogador
com alguma entrada e promessa de um valor depois, até na negociação. Eu estou, digamos, está negociando com outro clube europeu. Olha, eu estou esperando a venda do Gyökeres. Eu vou dar entrada por esse jogador aqui, não sei quem, suposto jogador, e depois essa segunda parte eu vou pagar mais adiante ali quando entrar o dinheiro do Gyökeres. Então ele já pode acertar alguma coisa com o jogador e aí não pode ser pensando no valor maior aquele, até porque não vai ser desse tamanho a contratação, certamente ele vai lucrar com a venda do Gyökeres, não vai investir todo o dinheiro dele num jogador só. Pode ser até que dele faça mais jogadores, mas alguma coisa deixa até em caixa para uma lucratividade, alguma coisa nesse sentido, para ter uma reserva e para que possa utilizar. Não sei se é estratégia, não acredito que vai gastar tudo num jogador como esse, né? Entretanto, com certeza não, para o mercado do esporte até seria uma contratação das maiores da história, nesse volume de dinheiro, né, João? Nunca aconteceu isso. Sim, entretanto, converso com os sportinguistas que estão aflitos, né, com a eventual saída dele, eventual não, garantida saída dele, estão quase a ter um treco por causa dessa saída, né? Treco, que em Portugal tem outra palavra, daqui a pouco nós vamos falar, eu não conhecia, você que é brasileiro aqui, tá ligado? Aliás, por ser uma população maior, mais brasileiros, temos os portugueses, angolanos, pessoal do Cabo Verde, aquele abraço falando português, podem comentar aqui, se inscrevam no canal, mande para os seus amigos, vem aí mais uma temporada europeia, futebol português, a gente vai estar acompanhando junto com o Campeonato Brasileiro, as competições europeias também, Liga dos Campeões, Europa League, Conference, Libertadores, Sul-Americana, tem muita coisa, tem já meio que um ano já pré-Copa do Mundo, tem muita coisa pela frente para a gente falar de jogadores, enfim, às vezes jogadores também que estão em alguns clubes, principalmente os europeus, Benfica, Sporting, o próprio Porto, estão em outras seleções pelo mundo, isso vai girar demais o futebol, vai ter muita coisa em ligação para a gente falar dos Zucas e dos Tugas. Falar em Tuga, o Cristiano Ronaldo é o manda-chuva agora do Al Nassr, um contrato até 2027, participação em resultados, com também voz mais ativa, já tinha isso, mas agora uma coisa mais formalizada, de que ele pode também ajudar a montar o elenco, e ele vai lá e diz que quer Jorge Jesus, e ele está contratado, não por Cristiano Ronaldo, mas por gosto e por desejo do maior jogador do futebol árabe e um dos maiores da história de Portugal e da história do futebol. Então ele tem todo esse direito, ele é um grande jogador que está elevando o futebol e trazendo alguém que foi destaque no rival. Vai ser muito interessante isso. Vai sim, faz lembrar mais ou menos a situação que ele passou, o próprio JJ, né, em Portugal, quando treinou o Benfica durante algum tempo, teve muito sucesso e depois acabou por romper a relação com o então presidente Luís Filipe Vieira e assinou pelo rival Sporting, né? E o que gerou, obviamente, muitas manchetes. Lá na Arábia Saudita também presumo que esteja a gerar muitas manchetes, embora não sei se a imprensa esportiva saudita seja tão efervescente como a portuguesa, que tem 3 jornais esportivos, mas com certeza que muita gente está falando da ida dele para o rival. E para o Jorge Jesus é uma coisa que motiva, né? Ele precisa muito de motivação, por isso é que muitas vezes a segunda temporada, a terceira temporada já não é tão boa, porque ele precisa de novos desafios e esse desafio vai ser interessante, né? Tentar se superiorizar ao Al Hilal, que ele conhece como a palma das mãos dele, né? Praticamente todos os jogadores que estão lá foram escolhidos por ele, inclusive falamos já de um aqui, o Marcos Leonardo. E vai ser um duelo interessante, Jorge Jesus com o Simone Inzaghi do outro lado. Simone Inzaghi que começou muito bem, né? O Al Hilal fez a gente não falou. Excelente, que rápido para mexer no time, né? Acabou sendo eliminado pelo Flu, né? Mas um jogo também que houve jogo, né? Não foi uma coisa, não foi fácil para o Fluminense. Então foi uma bela campanha do Al Hilal. O técnico que de forma relâmpago acabou colocando o Al Hilal numa ótima campanha, e aí teremos esse grande duelo. O futebol árabe também, a gente terá holofotes para lá em função disso, muitos brasileiros, sempre estaremos falando.
É tanta coisa que senão daqui a pouco eu vou ter um treco. Como é que é? Em Portugal nós temos uma expressão diferente que é badagaio. Como é que se diz aí, João? Explica. Tu sabe a origem da palavra? Então, eu procurei a origem da palavra, precisamente, mas a verdade é que nenhum dicionário sabe a origem da palavra. Eu não sabia e os dicionários também. Eu acho que deve ter sido alguma bobagem que um dia alguém falou. Meu, ele deu-lhe um badagaio, porque a palavra é assim meio cômica, né? E virou, né? E ficou. Mas ninguém sabe qual é que é a origem. Não há uma origem nem árabe, nem latina, nem assim, não há nada, nem é o nome de ninguém, um cara que É que nem bugiganga. De onde é que sai uma coisa, Bugiganga, talvez haja alguma explicação, não sei se alguma coisa árabe, não sei também, mas o Badagaio eu O procurei. treco me lembra cacareco também tem, né? São Exato. coisas Esse assim é um que... jeito simpático de falar de uma coisa que pode ser séria, né? Porque às vezes estamos a falar de Badagaio, às vezes pode ser um ataque cardíaco, qualquer coisa do gênero. Mas é mais ou menos como o treco, né? Teve um treco, deu-lhe um Badagaio, alguém desmaia, deu-lhe um Badagaio, não sei o quê. Eu não sei, você talvez não saiba, não tá há pouco tempo no Brasil, não tá tão pouco tempo assim, mas não tem a vivência do brasileiro para me falar. Pelo menos eu não sei se isso é só no Rio Grande do Sul. Treco também é coisa no Rio Grande do Sul. Um treco, sim, já Esse treco, essa coisa, né? Pegar meu smartphone, pega o treco ali, sabe? Esse sim, sim. treco aí. Então não é só dar um treco É o é equivalente, adjetivo, né? É ter é o uma. equivalente ao, é o equivalente aos mineiros que tem o trem, né? Esse trem aí, esse treco aí, né? Esse trem, esse negócio aí. Mas mais mais exato. Só que o Né? treco acho que é menor, assim, o trem, não porque o trem é maior, mas são coisas maiores, né? Esse trem, essa casa, esse carro. Acho que Uhum. treco é peça menor, assim, coisa de Sim. casa pequena, né? Enfim, são as nossas aulas de português de Portugal e do Brasil. Antes de fechar, João, palpite para a final do Mundial de Clubes. Eu terei um treco se não ganhar o PSG, porque de tudo que tem feito, ele realmente é encantador e a gente se encanta com a história do Luiz Henrique. Toda vez volta a história da. Não é pena, tive pena, claro, do que aconteceu com a filha dele. Mas não é isso, é a emoção, a beleza de tudo isso, entrevistas coletivas que ele tem dito que realmente acredita demais na equipe dele, ela é coletivamente espetacular, jogando pelos lados. Real Madrid, o Xabi Alonso tomou um laço, podemos dizer assim, um banho de bola, se perdeu em substituições, tentou inventar alguma coisa, e aí o Real Madrid levou uma surra do PSG, mas uma surra que era bem provável que acontecesse de um lado, muito mais improvável do outro. E até por isso lembrou, né? A gente teve períodos também de Barcelona, do Ronaldinho Gaúcho lá goleando o Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu, e um time que a gente vê do Barcelona que rodava a bola, o tic-tac, aquela coisa toda. Eu vejo muito isso, a velocidade. Eu gosto muito desse Kvaratskhelia, que cara fantástico, que jogador rápido, veloz. Esse georgiano joga demais. Se tivesse num país que tem outros jogadores georgianos de qualidade, mas se ele jogasse numa seleção da Alemanha, da própria Espanha, e fosse um jogador de alguns desses países, certamente ia crescer demais uma seleção com esse jogador. Ele, ele é impossível veloz, ele tem um drible diferenciado, ele chuta muito bem. Nossa, A que equipe, jogador espetacular, cara. a equipe é toda ela fantástica, né? O goleiro é muito bom, de elite também, Donnarumma. Os dois laterais são talvez os melhores laterais do mundo, pelo menos nesse ano foram, né? O Hakimi e o Nuno Mendes. Aqui me joga muito. Depois na zaga tem o Marquinhos, agora jogou o Beraldo porque o Pato, né, estava machucado e o Beraldo jogou muito bem. E, ou seja, tem também ali reposição. O trio de meio campo é muito bom, com o Vitinha, o João Neves e o Ruiz, que faz muito gol, né? É aquele meio campo que faz gols, o Vitinha é o meio campo que arma e o Neves é aquele que não para um segundo, né? Ou seja, se completam muito bem. O Kvaratskhelia que você já falou, o Doué, que é um menino novo que ganhou a titularidade do Barça, É outro fantástico. ganhou a titularidade do Barcola, que por sua vez também é ótimo, e depois o Dembélé, que também Ah, o Dembélé foi, também. foi Nossa, uma das é uma seleção, cara.
que é um candidato a melhor jogador do mundo este ano, ou andar lá perto, pelo menos, né? Enfim, a mim vai mudar o badagaio também, né? Se o PSG não ganhar ao Chelsea. Mas E o o Chelsea... PSG... Não, Sim, desculpa, só para dizer que o claro, Chelsea, o trabalho do Enzo Maresca é um trabalho muito bom. muito bom. O Chelsea, há 2 anos, fez uma época terrível, ficou lá para baixo do meio da tabela. Ele chegou, colocou a equipa em quarto lugar, ganhou uma competição europeia e agora está aqui na final do Mundial de Clubes. Ou seja, ele conseguiu criar ali uma equipe. Não é ainda de topo, chegou um pouco por vielas, né, a essa final, teve um pouquinho de sorte ali no chaveamento, mas é um trabalho excelente que também merece elogios. Ele é um italiano, que aí italianos por si só são ótimos defensivamente, mas que tem um tempero meio catalão ali, ele já bebeu da fonte do Pep Guardiola, foi auxiliar dele no City, é um ótimo técnico, faz um ótimo trabalho e acredito que vai dar trabalho sim o Chelsea para algumas equipes na Premier League. Agora, o que eu ia falar é que a grande vantagem do PSG, estava ouvindo uma discussão, vários debates, eles vão se desgastar, isso vai dar desgaste. Só que é o seguinte, o PSG não precisa fazer força no campeonato francês. Então ele pode se dedicar com força nas competições europeias, de novo, e fazer o que ele fez no Mundial. Ele começou meio devagar, tanto que ele... Não estou tirando o mérito da vitória do Botafogo, mas ele foi mais devagar no início ali, o Botafogo fez uma estratégia, venceu, mas depois quando ele quis, ele passou por cima de todo mundo. E o campeonato francês, ele não precisa ter tanta... Não é tão competitivo como o espanhol, como o próprio italiano, como o próprio... Principalmente o campeonato inglês. Então é muito mais fácil para o PSG colocar até time alternativo em alguns jogos, com o técnico espetacular que é o Luiz Henrique, que ele estará com fôlego para as competições europeias e de novo até lá já vai estar descansado, enfim, e pode atropelar e até brigar sim pelo bicampeonato. É uma equipe muito forte, é disparada a melhor equipe da Europa. E claro que futebol, é maravilhoso. Se o Chelsea vencer com estratégia do Maresca, vai ser algo muito legal também. A citar o João Pedro, né? Bacana que se reinventando no futebol. E foi elegante ter feito 2 gols contra o Fluminense, não ter comemorado, explicou na coletiva de uma forma bonita. É muito simples. O Fluminense salvou a minha vida. Eu saio de uma vida pacata, tive uma oportunidade, fui criado por eles e depois acabei fazendo o que fiz, e aí é um jogador que também será a se observar nessa grande decisão, porque depois que fez contra o Fluminense, ele cresceu muito na competição, os olhos do mundo olham ainda mais para esse jogador que está dando o que falar, né, João? Sem dúvida. E é o jogador para a gente observar também e falar. Vamos falar dele muita vez a propósito das convocações, com certeza, do Ancelotti, né? Porque parece ser um jogador de muita qualidade. E aí o Ancelotti liga e fala em italiano com o Maresca, lá tá tudo resolvido, falando a língua certinho, embora ele esteja estudando a nossa língua que nos desune do treco, do badagaio e de tudo mais. Se inscrevam no canal, até o próximo episódio, vem aí a temporada 3, tem novidade, estaremos divulgando e você fique conosco. João, obrigado, um forte abraço. E vamos ficar na torcida para que o futebol, o espetáculo vença. É o que eu quero. Não é que eu vá pegar uma bandeira do PSG, mas eu gosto desse futebol espetacular e o PSG merece por tudo que faz ser o campeão. Um abraço e até a próxima. Um abraço.